Veio daquele modelo. Você tá com fome aí, cara? Não é possível. Mas a fatia. Calma. Sobrou aquela ceia de ontem, você pediu. come depois do programa. Ele já falou que hoje é o dia do pernil. Hoje é o dia do pernil. O Peru já passou tudo ontem. Não, o que ele comeu ontem, ele já tá abastecido até o próximo Natal. Mas não dá. Calma que ainda tem mais. O meu metabolismo é muito bom. É rápido. Vamos lá. Para de falar de mim. Vamos lá. Grupo 4, que é o grupo do Flamengo, que começa logo de cara. Olha, o Flamengo no primeiro jogo vai pegar um dos gigantes do futebol sul-americano, River Plate. Depois tem Emelec e tem o ganhador do 1, né? Que aí a gente pode discutir, ver quem é, mano, que é o vencedor desse... Tem o Deportivo Maracá, tem o Deportivo Tátira, tem o Independiente Santa Fé, tem o Santiago Wanderers e tem o Melgar. O Santa Fé para não ser o Santa Fé. Difícil espera exatamente o confronto desses dois jogos que o Mano acabou de citar aí. Mais tradicional Santa Fé, né? Possivelmente será ele. Eu, se fosse torcedor do Flamengo, torceria para não ser o Santa Fé. Eu também. Eu torceria para não ser. Era um bom grupo esse com o Santa Fé, hein? Mas aí se... Pensa bem. Jogo bom, hein, Pascoal? River Plate. Jogo bom. Emelec, Flamengo e Santa Fé, aponta 2 favoritos. Mas é grupo bom. Mas, Pascoal, se a gente parar para analisar aqui, o melhor adversário para o Flamengo aqui, para entrar nesse grupo, seria esse... Não, o Macará. O Macará também ninguém conhece. O Melgar caiu no grupo... Qual Libertadores que eles caíram no grupo do Atlético Mineiro? Teve uma Libertadores que o Atlético pegou esse Melgar, que é uma porcaria também. Mas tá na cara que... o futebol peruano na Libertadores tá na cara tem sido que vai entrar. Olha lá, o Tátira da Venezuela, o Maracá do Equador. Esses se confrontam. Aí depois embaixo joga o Wanderers contra o Melgar. E aí joga o vencedor de um com o outro para ver quem pegará o Santa Fé na próxima fase. O Wanderers seria a melhor opção até pela logística. Você segue para Santiago muito mais fácil do que para ir para Colômbia, cidades que não são capitais, Equador e tudo mais. Então a logística às vezes é fundamental para você também ir bem numa primeira fase. Porque ao mesmo tempo em que você estiver disputando a Libertadores, vai ter também o Campeonato Brasileiro, vai ter também a Copa do Brasil. Então os times têm que se desdobrar. Então quanto menos viagem fizer, melhor. E a gente sabe que na comparação aí, o Santa Fé seria o time mais favorito a chegar até a fase de grupos. Só que pensando aí, mesmo as outras equipes mais frágeis, para ir para Santiago é melhor do que para ir para o Equador, para o Peru. Sim, mas para a Colômbia não é tão ruim assim. Vamos dizer a verdade. Para o Chile, não é. Para jogar lá no Peru contra o Melgar, tem altitude. Isso. Certo? O Maracá, no Equador, vai ter que se desdobrar para poder chegar. O Tátira da Venezuela, a mesma coisa, certo? A mesma, aquela estradinha. O Emelec não tem altitude também. Mas esses Santiago Wanderers aí, eles não jogam em Valparaíso? Jogam em Valparaíso. Mas quando é Libertadores, muito possivelmente... O estádio de Valparaíso ainda é estádio tipo da Copa do Mundo de 62. É aquele estádio, o mesmo estádio na Copa do Mundo. Então, de madeira. Já não é mais de madeira. Eu estive lá na Copa América do Chile, já não era mais de madeira. Já não era mais de madeira. Agora, o Emelec tem um time bom, um estádio novo. Não é aquele estádio onde o Corinthians jogou. Aquele estádio foi reformado. Jorge Capwell. O estádio é o seguinte, mano, é o campo esse time é o time da energia elétrica, né? Que é a empresa de energia elétrica lá do Equador. Então é um estádio que ficou grande, ele ficou alto. Porque não tinha como para ir pro lado e ficou alto. E a pressão é grande em cima do... Foi onde o Corinthians jogou, no Campo Velho. Virou um cortiço, então. Lembra do presidente do Corinthians, o Mário Gobi, que não deixaram o Corinthians entrar para fazer aquecimento. Ele ficou trancado atrás das grades depois do jogo. Do Corinthians naquele jogo. Uma pressão danada. E mesmo assim o Corinthians passou, que acabou invicto. Verdade. A Libertadores da O Emelec, nas últimas 8 edições de Libertadores, passou da fase de grupos. Chegou ao mata-mata. Por mais que tenha caído em oitavo, o Flamengo tem caído na fase de grupos. Exatamente. Então a gente coloca o Flamengo como favorito, pelo que a gente conhece de tamanho do Flamengo, mas esse time do Emelec não é um time que entra para disputar Libertadores só por disputar, não. É um time que está tentando crescer cada vez mais e tem avançado nas últimas 8. O time está acostumado a jogar Libertadores. É isso que a gente pode colocar. E tem conseguido passar pelo menos essa primeira fase, a fase de grupos nos últimos anos. Então tem que ficar de olho aberto. O presidente do Flamengo falou uma frase legal. Serão 17 times campeões da Libertadores da América, né? Para o presidente do Flamengo, não. São 16 clubes e o Flamengo. O Flamengo e 16. Entendeu? Olha como é a sacada. 16, né?
Mas quem tá é o Flamengo, que é campeão da Libertadores também. Diga, mano. Mas, ô Pascoal, na boa, vamos pensar aí que possa entrar o Independente Santa Fé nesse grupo. Então teremos aí River Plate, Emelec, Flamengo e Independente Santa Fé. É impressionante o azar que o Flamengo dá em sorteios, cara. Pai do céu, na Libertadores esse ano já caiu num grupo que era extremamente complicado. Parou esse ano, São Lourenço. O próximo agora de 2018, esse grupo é muito mais difícil do que o que o Flamengo caiu em 2017. E o Flamengo não conseguiu avançar na fase... E tinha o São Lourenço argentino na vida dele também, né? Pois é. São Lourenço, Atlético Paranaense e... Os chilenos. Universidade. Era o Católica. Era o Católica. E ainda tinha uma coisa, o campeonato argentino estava parado. Na primeira rodada, o Flamengo passeia. De forma aqui, o Flamengo passeia contra o São Lourenço. Então foram 3 pontos garantidos. Mesmo assim, o Flamengo não fez de falta e tudo mais. O Flamengo não conseguiu O Flamengo não fez ponto fora de casa na última Libertadores. Não fez ponto. E lembrar que esse Emelec, Pascoal, 2012 e 2014, era do mesmo grupo do Flamengo, não venceu o Flamengo. Foram, aliás, em 4 jogos, venceu só uma vez o Flamengo jogando no seu estádio antigo. E mesmo sem 4 jogos, o Flamengo tendo vencido 3 jogos e perdido apenas um, 2012 e também 2014, o Emelec avançou exatamente por esse detalhe, porque na pontuação dos grupos, o Emelec foi adiante e o Flamengo, por menos pontos, ficou fora, mesmo tendo o maior número de vitórias sobre o Emelec. Aponta 2, mano, aí. Difícil, hein, Pascoal? Eu acho que o River Plate, cara, é um time que deve avançar. River Plate, depois daquela com o Lanús, hein, mano? Mesmo se decepcionou aquela lá, hein? A maior pipocada do ano de 2017 foi o papelão que o River fez. O River tinha vencido o primeiro jogo, abriu 2-0 jogando na casa dos caras. Pascoal, conseguiu. Até por isso tá engasgado isso na garganta do pessoal lá. Estão querendo investir, estão querendo contratar o Lucas Prato para fortalecer muito esse time. O Galhardo segue como treinador. É um time que está obcecado por voltar a ganhar a Libertadores, assim como o Boca. A gente vai falar do Boca daqui a pouquinho. Esses gigantes argentinos vão entrar na Libertadores 2018 com a faca nos dentes, Ribeirão, como o Cassino gosta de dizer. E você falando do Galhardo, né, a gente tem que ressaltar que o cara está indo para a 4ª temporada dele como técnico da equipe do River. Um tropeço feio, né? Um tropeço, eu concordo com o Mano, um tropeço do Lanús é inacreditável. Depois de ter vencido o Wilson por 8-0, ter feito aquela goleada daquele jogo super estranho. Mas um detalhe, né? O Galhardo nunca foi campeão argentino, Pascoal. Desde que ele está lá. Ele abdicou em alguns momentos dos campeonatos locais, do campeonato estadual, do campeonato nacional, como queiram, para investir exatamente em títulos internacionais. Já foi campeão da Libertadores, já foi campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, Copa Suruga, campeão da Copa Argentina. Ou seja, é um cara que, recentemente, a imprensa argentina colocou o Galhardo lá no River Plate, no centro do gramado, ele que também foi campeão como jogador. Com os troféus, com os troféus todos em volta dele. A foto é legal. É impressionante. E aí você fala assim, mas o cara não foi campeão argentino. Mas o trabalho dele é tão reverenciado que vai para a 4ª temporada, e ninguém mexe nele lá. Ele é como a gente fala do Renato Gaúcho em Porto Alegre, que vai ter direito à estátua, contrato renovado. O Galhardo também é exatamente esse. Fecha e abre o Estádio Monumental de Nunes com a mesma moral de sempre. E vai, nessa expectativa de se reforçar, pode ser que leve um brasileiro de camisa 9 para lá. Né? Pode ser. Sempre sofre com o desmanche, né? Impressionante. Toda a temporada, 2, 3, 4 jogadores bons. Eles perderam agora o Lucas Alário. Mas eles estão com dinheiro, né, Pascoal? Eles perderam 3 jogadores. Eles perderam 3 jogadores. O Alário, ele pagou a multa, né, para poder jogar no Bayern. 28 milhões. Pagaram lá, acho que 28 milhões de euros, 28 milhões de dólares. Foi euros, não foi? Não, dele foi em dólares. Enfim, mas 28 milhões de qualquer coisa é muita grana. Não sendo reais, já é muito dinheiro. Mas o River tá com caixa. Ele foi jogar lá no Leverkusen, lá, pagou a multa, saiu lá meio que tretada do River. Ele tá titular lá. Tá. Então, acho que eu não tenho coragem de apontar 2 aí, não. Até porque a gente precisa esperar quem é esse quarto aí. Se for o Santa Fé, eu já vou colocar 2 candidatos. Por mais que seja um grupo difícil, eu acho que deve avançar aí. Talvez não pela ordem, mas vamos colocar aí o River e o Flamengo. Porque o Flamengo ele vem forte aí também. A gente vê camisa, mano. A gente não tá vendo futebol desses. Porque o River, se depender do futebol, o River no Campeonato Argentino... Capenga. Vice-campeão. Porque se dedicou muito, ele poupou seus jogadores na Libertadores. O Galhardo, ele abdica do Campeonato Nacional. Foi o que aconteceu com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Mas aí chegou lá contra o Lanús, aí teve aquela gozação na Argentina, que o time por isso que o apelido deles é Galinha, porque chega lá na hora, o time do River fracassa, pipoca na hora que não tem que pipocar. Bom, sei lá, Flamengo e River, os confrontos aí, 15 jogos... 7 vitórias do Flamengo. Olha o equilíbrio. Derrotas, 6 derrotas e empates 2. Perfeito?
Ó, e a gente nessa gols marcados, 28-21. Nessa avaliação, a gente sempre pensa, a gente está muito próximo aqui do Flamengo, a gente sabe o tamanho que é o Flamengo, só que pensando em termos de Libertadores, o River Plate é muito maior do que o Flamengo, de conquistas, de chegadas até as fases finais. O River é tricampeão da Libertadores. Muito mais acostumado a chegar muito forte em Libertadores do que o Flamengo. Só mandar um recado aqui também, Pascoal, porque eu já ouvi algumas declarações aí de empresários, pessoas ligadas ao jogador. O próprio Lucas Prato também já teria manifestado o interesse de retornar para a Argentina, porque ele tem uma filha de 7 anos que reside ali. Eu acho que tudo isso é válido para talvez justificar uma ida do Prato para o futebol argentino, para jogar no River Plate. Mas, na boa, eu já ouvi declarações aí também de pessoas, aí, inclusive setoristas ali argentinos, falando que seria viável o Prato ir para lá, para ele estar mais próximo de uma chance dele vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo. Prato. Vem na minha. Higuaín, Agüero, Dybala, Icardi, Messi, o Benedetto que tá com o joelho podre lá, que tá jogando muito. Você não falou no de gol. Maria ainda? Não, Di Maria ainda joga um pouco mais recuado. Mas já se tem 5 que jogam ali no ataque, que o Prato não tira o lugar de nenhum deles, Pascoal. Não dá. O Higuaín, mesmo não sendo decisivo como ele é no clube, jogando pela seleção argentina, mas é um cara que tá lá. Ele tá à frente do Lucas Prato. Vocês veem qualquer tipo de possibilidade do Prato poder vestir a camisa E o da São Paulo Argentina não convocou ele. Na Copa? Desde que chegou ele só no foi comando, com o professor Balsa. Então, Balsa foi. ele estaria talvez aí voltando para o futebol argentino, Paulo, talvez buscando essa visibilidade para que ele seja lembrado. Vocês acham que ele pode ser convocado? Agora, o São Paulo tem convocado muita gente do futebol argentino também, né? É lógico que a base veio muito da Europa, mas ele tem chamado jogadores que atuam no futebol argentino. Então, e isso tem o apelo da torcida, porque a gente sabe que o São Paulo vai observar os jogadores argentinos que jogam na Europa ou na Argentina da mesma forma. Hoje você consegue acompanhar todos os jogos dos campeonatos europeus. Só que aí você tendo um cara que joga no território argentino e se tiver indo muito bem, tá aquela pressão da torcida. A torcida do River é muito grande. E aí começa aquele apelo, né, dos torcedores, a mídia local começa a pedir também. Aí pode influenciar alguma Claro coisa. que Acho hoje... a ideia dele é essa, a esperança dele é essa. Claro que hoje é um dia especial, dia de presentes, de receber presentes e tal. Mas a informação que eu tenho de dirigentes do São Paulo é que o São Paulo vai comprar mais 15% do jogador. O São Paulo tem 45% e já está se acertando com o Atlético Mineiro para comprar mais 15% e não ter nenhuma possibilidade. Conversei com o dirigente do São Paulo e me disse, Pascoal, a chance é nenhuma do Prato sair. São Paulo já gastou 24 milhões de reais para trazer o jogador e vai gastar mais a parte dos 15% que estão sendo combinados com o Atlético Mineiro. O Prato não sai. Me diz uma coisa, você vai vender o Lucas Prato. A proposta do River é de 10 milhões de dólares. 33, 32 milhões de reais. Você já gastou 28 para trazer o cara. Você vai vender o jogador para contratar quem? Me fala o nome, rapidinho, diz o nome aí. É questão dificílima. Achar um nome de centroavante hoje, você acha veterano ou você acha um moleque que está começando, que São Paulo aposta. sonha com a volta do Caleri, quem sabe um dia, mas é um jogador que custa mais Diz uma caro. coisa, se Igual, você por exemplo, tivesse... o Henrique Dourado. O Henrique Dourado, ele fez um campeonato brasileiro melhor do que o Lucas Prato. Sem Num dúvida. time mais limitado do que o São Paulo. O Grêmio quer. Então, mas convenhamos, seria viável. Dificilmente o Henrique Dourado permanecerá no time do Fluminense. Ele será negociado. Por que não, talvez, Gente, o Henrique Dourado no Eu São Paulo? acho o Prato mais jogador que o Dourado. Não, tecnicamente eu também acho, Pascoal, mas analisando o Campeonato Brasileiro de um e de outro, o Henrique Dourado foi melhor que o Prato. O Prato ele se destacou no Campeonato Brasileiro pela garra dele e pela dedicação, mas ele foi muito, nem sombra do jogador que ele foi no Atlético Mineiro. Mas não sai no calcanhar. Mas acho que o time do São Paulo teve muito mais problemas do que o Fluminense. Então a bola pelo amor de dificilmente Deus. chegava no Prato. O Fluminense, por mais que tivesse um time limitado, era um time em que as bolas eram todas direcionadas ao Henrique Dourado. Não, os pênaltis, a maioria de gols do 6 ceifador de pênalti. De pênalti. O Prato, gente, o Prato correu. O Prato perdeu o pênalti. Eu sei que a torcida de São Paulo um dia chegou a ficar nervosa com o Lucas Prato, porque, pra que eu quero centroavante que sai da área? Mas, gente, ele tinha que sair da área para ajudar. É o estilão dele, né? Ele tinha que sair da área para ajudar. Ele tinha que sair da área para colaborar, porque se não fosse ele para correr, tinha um monte de cara que não corria. E ele tinha que se dedicar pelo São Paulo. Por isso que eu tô falando, o time dele teve muito mais problemas do que o do Henrique Dourado. Claro. Agora, quem viu ele jogar no Vélez? E nós vimos jogar, eu vi jogar no Vélez. Fizemos jogos dele aqui no Vélez. Pô, ele jogava com o Zarate, o canhoto. O Zarate, Eu queria lembrar o nome desse cara. o Zarate, o atacante canhoto.
Pô, Gareca era o técnico. Era o Gareca. Gareca era o técnico. Pô, o Zárate saía da área, vinha aqui, caía pra ponta esquerda, quem entrava? Lucas Prato. O Zárate vinha de centroavante, quem é que fazia a articulação aqui por trás? Pô, o Prato jogava demais. O Prato é bom jogador. No Atlético ele jogou muito. Mas Eu, dirigente do São Paulo, não abro mão do Lucas Prato por 10 milhões de dólares, nem a pau. Mas, mano, com um time mais arrumado do São Paulo agora, com uma sequência, um time já com um padrão de jogo, com o Hernanes bem, com o Cueva bem, se chegar Diego Souza, é um time que está muito mais alinhado para 2018 do que estava em 2017. Com o time dessa forma, o Prato pode render muito mais, acredito eu, mais do que o Henrique Dourado. Mas eu acho que o time do São Paulo nessa escalação ele fica pesado, hein? Se montar um meio campo ali com Petros e Jusilei, aí você tem lá Diego Souza, você tem Cueva, você tem Hernanes e o Lucas Prato. Eu acho que o arranque de balsa, hein? Quem? Não fica o time pesadão? Um time meio arranque de balsa? Mano, é um time muito técnico, mas eu não é um time sei, pesado. a gente tá falando isso. De gado balsa, não de arranque de balsa. O Balsa convocava o Prato para a seleção argentina. Viajei agora aqui. Não, mas é um time pesado, Pascoal. Imagina a cena fica lento para arrancar. Fica lento, não tem profundidade, não tem jogador. Mas tem Marcos Guilherme, que é um moleque rápido aí que foi. Então, mas quem você tira desse time aí que eu escalei aqui, ó? Petros e Jusilei. Petros dançaria. E aí você recua Hernandes. Recuaria o Hernandes. Aí você joga Jusilei e Hernandes. O Cueva com história de seleção, ele vai desfalcar o São Paulo em algumas oportunidades. Mas só a partir de março que começam os jogos das seleções, né? Isso. Que são as datas FIFA, né? Os amistosos. Aí é março, abril e maio. São 3 datas FIFA. Para depois ter o início da... Tem data FIFA em março, em abril e em maio também? Tem. Me falaram que não tinha. Fiquei na dúvida. Tem data FIFA para tudo quanto é março, abril e maio. E tem que treinar os times têm que jogar, meu senhor. Sim, não, eu sou favorável até em fevereiro, já falei pra você isso várias vezes. Pra mim tinha que ter uma data FIFA em janeiro, fevereiro, para as seleções serem preparadas. Mas não sei porque acabaram. Jogadores, você não quer que ninguém tenha férias. Não, mas eu acho um absurdo no ano de Copa a gente não ter amistoso de seleção de novembro a março. Você tem 3 meses de seleções paradas. Mas aí tem os campeonatos nacionais, né? Mas aí tem que dar um jeito. A FIFA organiza de acordo com os calendários. Mas creio eu, porque antigamente tinha. Né? O Filipão mesmo. Antigamente os caras paravam um mês antes mas eu preferia do jeito só antigo. treinar a seleção. Hoje já não é mais seleção. Hoje já não é mais assim. Né? Ainda tem Cruzeiro, tem o grupo do Santos, tem o grupo do Corinthians, tem o grupo do Palmeiras. E tem cada pedreira aqui. A Sul-Americana com os brasileiros. Tem a Sul-Americana com os brasileiros. Teremos jogos chiques nessa fase. Confrontos. 3 confrontos Brasil-Argentina logo na primeira fase da Sul-Americana. Esse é um outro aspecto que nós vamos abordar depois do intervalo comercial. Assim o Cassino vai tomar uma água, fazer um lanchinho. Não, em jejum. Na hora do programa não pode. Não? Lanchinho, não, imagina. Não? Porque a articulação não fica perfeita. Você comeu arroz com passas ontem? Não. Depois eu te falo. Na sua salada tinha abacaxi? Não, esse negócio... Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Ho, ho, ho!